Olá, eu me chamo Gabriela Miranda, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia na saúde da mulher e pélvica e hoje eu vou começar uma série de vídeos intitulado Papo de Físio, baseado em evidência científica, porque eu vou trazer o que os artigos dizem e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dor do trabalho de parto e parto. Por que acontece a dor do trabalho de parto? A dor do trabalho de parto acontece porque a contração do útero manda uma informação para o nosso sistema nervoso central de que alguma coisa está acontecendo de anormal no nosso organismo. E ele considera isso como uma lesão. E aí ele envia uma mensagem que a gente começa a perceber essa sensação como dor. E aí essa sensação dolorosa, ela vai ser de dois tipos. Inicialmente, ela é sentida como umas cólicas e depois ela vai aumentando e vai sentindo uma dor embaixo do ventre, uma dor em região lombar, que pode se estender até as pernas, em que a gente chama de dor visceral, porque ela decorre da contração do útero e dilatação do colo uterino. E com a evolução do trabalho de parto, indo para o período expulsivo, a dor muda, chamada de dor somática, em que ela vai ser considerada uma dor vaginal, mais especificamente uma dor ardida dentro da vagina e uma dor da distensão dessas estruturas musculares e articulares da pelve, tanto de assoalho pélvico como da própria pelve como do períneo. Por isso que ela é considerada uma dor mais vaginal. E aí essa dor do trabalho de parto e do parto, ela é muito similar. Segundo esse artigo, não houve uma diferença na percepção de dor, tanto no trabalho de parto como no parto. É considerada uma dor quase insuportável ou suportável. Em uma escala analógica de dor, é considerada entre 7, a escala analógica vai de 0 a 10, e essa dor é considerada entre 7 e 8, tanto do trabalho de parto como do parto. E aí é que eu venho ressaltar a necessidade de fazer um bom pré-natal. Porque se você fizer um bom pré-natal com um médico, o fisioterapeuta e o enfermeiro, você já vai estar amparado para quando chegar durante esse período de trabalho de parto e parto, já ter noção do que vai acontecer com você. Você já vai ter uma ótima percepção corporal e perineal e vai chegar preparada para esse momento. O que seria mais difícil se você já chegar em trabalho de parto sem essa noção anterior. E aí também tem esse artigo que fala sobre a intensidade dessa dor, né? Não vai fazer diferença se é o trabalho de parto ou parto. A diferença é a localização, né? Que durante o trabalho de parto a dor é mais lombar, embaixo do ventre e pernas, e no período expulsivo, pelve e vagina. Também tem um artigo falando sobre as posturas e a diferença da dor em diferentes posturas. Durante o trabalho de parto não houve diferença nenhuma significativa você mudar de posição, ou sentada, ou em pé, ou andando, ou deitada, a percepção dolorosa é a mesma. Já no trabalho de parto, isso tem um pouquinho de diferença. Tem um artigo com 418 mulheres que tiveram parto em decúbito lateral esquerdo, em posição semi-sentada, com a cabeceira elevada a 30 graus, e em posição litotômica, que seria deitada de barriga para cima. Sendo que a maioria das pessoas escolheu as posições verticais e só 46 escolheu a posição deitada. Sendo que essas 46 que escolheram a posição sentada referiram que achou melhor a posição deitada do que as outras posições, né? Que não dá pra gente determinar que a posição deitada seja mais confortável do que as outras. Porém, a posição de decúbito lateral esquerdo, ela foi considerada a segunda mais confortável, sendo que não teve necessidade nem de episiotomia e nem do uso de ocitocina nessa posição. Já a semi-sentada, ela foi considerada a mais desconfortável de toda, com uma diminuição grande da percepção da mulher do trabalho de parto e da vontade de empurrar,
com uma demora do trabalho de parto e a sensação dolorosa perineal durante o trabalho de parto e depois do trabalho de parto maior do que nas outras posições. Teve um outro artigo que falou sobre a posição do parto de cócoras ou no banco de parto, sendo que a percepção dolorosa foi igual e a percepção dos puxos, da vontade de empurrar e de conseguir empurrar adequadamente foi melhor, tanto na posição de cócoras como do banco de parto. Só que houve uma perda de mais de 500 ml de sangue nessa posição vertical, que seria uma desvantagem, só neste ponto. Já é sabido que a posição vertical ela é melhor do que a posição deitada para se parir, porque tem a ação da gravidade que favorece a descida fetal, favorece os puxos, se a mulher consegue empurrar melhor nas posições verticais, ela tem uma dinâmica uterina melhor, com as contrações uterinas mais regulares. Em alguns artigos eles até dizem que diminui o trabalho de expulsivo nas posições verticais, né? Alguns têm esse ponto, outros não fazem diferença. O interessante é que você pode escolher a posição que você quer fazer durante todo o seu trabalho de parto e durante o parto, né? A posição que fica mais confortável para você, sendo ciente que tudo aquilo que você fizer na posição vertical vai favorecer a descida fetal, certo? Então era isso que eu queria dizer. Virão outros vídeos com outros artigos e eu espero que vocês tenham gostado.